Olá, bom dia! Deus abençoe seu dia, sua casa e a sua família. Ótima semana para todos nós, que a graça do Eterno te alcance, onde quer que você estiver, nesta manhã poderosa. Sejam muito bem-vindos nesta manhã. Ao meu lado está ele, meu xará, Rodrigo Gundim. Bom dia, xará. Bom dia, xará. Bom dia a todos vocês que estão nos ouvindo, estão nos assistindo. Mais uma semana. Segunda-feira, xará. Dia de virar chave. Dia de virar chave. Novas oportunidades, nova semana. Nova mentalidade. Nova mentalidade, inclusive. Como é que é o tema, xará? Qual que vai ser o tema da nossa semana? Metanoia. Que isso? Que palavra é essa? Metanoia. No grego é mudança de mentalidade. Ou seja, no decorrer de toda essa semana, vamos aqui falar sobre mudanças de mentalidade. O que devemos fazer para mudar nossa mentalidade, para viver uma vida melhor, entendeu? Para ser até uma pessoa melhor, né, xará? É verdade, quando a gente muda a nossa mentalidade, novas atitudes do bem, amor ao próximo, entendeu? Eu tenho certeza que no decorrer dessa semana, Deus vai falar muito ao seu coração, ao meu coração, e assim vamos, seguir essa metanoia. É isso aí. Para essa manhã, eu irei ler para vocês o texto de Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Eu vou ler e o xará vai dar o pano de fundo para nós sobre o que Deus quer falar conosco nesse texto. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Uau. Xará, quando nós falamos sobre esse tema de metanoia, ou seja, mudança de mentalidade, vem muito a calhar do que nós falamos também na semana passada. Sim, sobre perdão, sobre perdão, sobre uma nova fase, sobre o que o perdão é libertador. Quando você perdoa, você vira a chave da sua vida. Verdade. Ou seja, e juntamente com o perdão, xará, vem a metanoia também, que é uma mudança de mentalidade, ou seja, uma mudança de atitude, novos hábitos, novas conquistas, ou seja, um novo horizonte que você faz na sua vida. Quando a gente fala sobre metanoia, quando nós falamos sobre mudança, eu gosto muito de dar exemplo do que eu vivi na minha vida. Um exemplo prático. Quando eu participei, quando eu coloquei na minha cabeça que eu queria perder uma quantidade X de peso, xará, eu tive que fazer uma mudança de vida. Ou seja, quando eu falei assim, olha, eu cheguei aos 40 anos de idade, passei por uma enfermidade, passei pela UTI. Então, ou seja, eu tenho que fazer algo novo na minha vida para mim não deixar o meu corpo desfalecer. Porque senão, xará, se o cavalo não vai, a mensagem não chega. Verdade. Se eu cuidar da mensagem e não cuidar do cavalo, a mensagem não chega. Não adianta nada ter uma mensagem bonita, uma mensagem profética. Deus fala se você não cuidar do cavalo. Verdade. A gente costuma falar, eu ouvi já pessoas falar o seguinte: se o apóstolo Paulo tivesse morrido 5 dias ou 5 anos antes da data que ele morreu, a Bíblia ia ficar sem alguns livros que ele escreveu, sem alguns ensinamentos. Então, assim, nós temos que cuidar do seu corpo. Você tem que cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, para você fazer algo novo. Algo novo para quem, Rodrigo? Para você mesmo. Algo novo para quem, Rodrigo? Para Deus. Porque se você cuidar do seu corpo, você está cuidando também de Deus. Se você está cuidando da sua mente, você está cuidando também daquilo que Deus te entregou. Então, quando a gente fala assim, que a gente tem que viver o novo do Senhor, a renovação da fé, igual o xará leu aqui, a vontade de Deus, prestar um culto racional, ou seja, nós temos que procurar viver sempre. Eu gosto desse versículo aqui, xará, fala assim, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o que? O vosso culto racional. Culto inteligente. Ou seja, um culto, e o xará falou tudo, um culto inteligente. Só que para nós somos um animal racional, é ou não é? Todo mundo vai, só que por que nós somos racionais, xará?
Porque nós estudamos. Sim. Porque nós o que? Desenvolvemos. Pensamos. Ou seja, se a gente muda a nossa mentalidade, você começa o que? A aprender. Lembra lá no prézinho, Xará, quando nós começamos a fazer a alfabetização, na nossa época, isso eu estou falando de 1987, tinha aqueles caderninhos de caligrafia. Sim. Você ia desenhar o A, pontilhado, né? Você ia lá na frente, voltava, fazia a letra de forma, depois fazia a letra cursiva, né? Ou seja, hoje, graças a Deus, nós escrevemos certo. Por quê? Porque lá atrás nós aprendemos. Verdade. Porque lá atrás a gente teve o quê? Uma mudança de mente em aprender a ler, a escrever, a alfabetizar. Agora, Rodrigo, depois dos 40, ou não sei, depois da sua idade, nós temos que ter uma metanoia. Por quê? Porque nós temos que a cada dia, Xará, aproximar mais do Senhor. Só que para nós dar um passo a cada dia, aproximar mais de Deus, conhecer mais a palavra dele, quando a gente aproxima de Deus, Xará, ou de Jesus, né, ou da semelhança, nós nos assemelhamos a ele. Sim. E se nós assemelhamos a Deus, ou seja, Rodrigo, eu quero viver bem nesse mundo, como é que eu faço? Eu tenho que aprender com quem? Com Cristo. Verdade. Com Jesus Cristo, que caminhou nessa terra aqui. Viveu nessa terra 33 anos. 3 anos o quê? De ministério. Então, ou seja, em 3 anos foi o ministério de Jesus. E se você for pegar a caminhada dele no decorrer desses 3 anos, tem muito ensinamento para nós. E todo o ensinamento que ele deixou aqui está onde? Está na Bíblia, está no livro. Entendeu? Que pessoas escreveu, que os apóstolos escreveu, que pessoas inspiradas por ele escreveu também o decorrer de toda a caminhada dele. Tá bom, Rodrigo. O que é uma mudança, então, de mentalidade? Quando eu te dei o exemplo, Xará, que eu falei da minha mudança de vida, ou seja, eu tive que transformar velhos hábitos, largar os velhos hábitos e pegar o quê? E colocar em prática o quê? Novos hábitos. Porque novos hábitos vai gerar o quê? Um novo resultado. Novos hábitos, novas atitudes. Novas atitudes, novos desafios. Novos desafios, novas conquistas. Porque se a gente for fazer tudo o que você faz de velho, não vai gerar novos desafios, não vai gerar nova conquista. Se você fazer a mesma coisa a vida inteira, não gerou nada de conquista. Nada. Agora, se você fazer algo diferente, é o algo a mais, é a mudança de chave que eu tive, ou seja, eu perdi, Xará, mais de 40 quilos, sem cirurgia. Mas para mim perder isso aí, eu tive que mudar o quê? Uma chavinha na minha mente. Eu tive que ir para a academia, eu tive que fazer uma reeducação alimentar, eu tive que buscar mais conhecimento, ou seja, eu tive também que buscar ajuda por profissional. Porque a gente tem, às vezes sozinho, Xará, a gente não chega, né, em lugar algum sozinho. Você depende. O que é dependente de Deus, você depende do Senhor. O que você depende de profissional para te ajudar, também você tem que depender de um profissional para te ajudar também. Perfeito. Então, ou seja, a mudança de mente, quando a gente quer novos resultados, você tem que fazer o quê? Novas atitudes. Rodrigo, mas foi fácil? Não. Não é fácil. Mudar sua mentalidade, mudar hábito, não é fácil. É fácil, Xará, levantar todo dia, por exemplo, 6 horas da manhã e ir para a academia? Nunca. Principalmente no dia de chuva. É difícil. No dia de frio. Complicado. É fácil, Xará, nós levantarmos todo dia igual a gente levanta e vem para cá, grava um bom dia, fala do Senhor? Não, não é fácil, é difícil. Né? Ou seja, tudo na vida requer o quê? Um sacrifício, uma mudança de mentalidade. Só que quando nós mudamos a mentalidade e colhemos o fruto dessa mudança, aí te gera o quê? Satisfação. Perfeito. Aí você fala assim, poxa, valeu a pena. Poxa, por que valeu a pena, Rodrigo, você perder tanto peso assim? Por que valeu a pena você mudar sua mentalidade? Hoje eu curto mais meus meninos. Eu brinco mais com meus filhos. Eu tenho fôlego a mais. Entendeu? Ou seja, você tem disposição a mais. E Xará, eu sei que com a minha história, eu incentivei várias e várias pessoas a fazer uma academia. Incentivei várias e várias pessoas a cuidar do corpo. Eu falava para o povo, assim, olha, deixa eu te falar aqui, o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Se o seu corpo estiver bem, a sua mente está bem. Se o seu corpo estiver bem, a sua saúde vai bem. Agora, se o seu corpo estiver mal, inflamado, a sua saúde vai mal. Se o seu corpo estiver mal, inflamado, a sua mente está mal, está inflamada também. Então, nós temos que cuidar. Eu estou usando o exemplo do corpo, mas eu posso usar esse exemplo aqui, por exemplo. Eu quis aproximar mais do Senhor. O que eu fiz? Comecei a estudar. Comecei a ler a Bíblia.
Já é uma mudança de mentalidade, já é uma metanoia. Não tem como você falar do amor de Deus, não tem como você falar da salvação de Deus, se você não entender o que é o amor, se você não entender o que é uma salvação. Não tem como eu falar de metanoia se eu não entender o que é uma mudança de mentalidade. Verdade. Muitas pessoas falam o seguinte: Rodrigo, eu quero, ou você pensa, até você que está nos ouvindo, cara, eu preciso de um emprego melhor, eu preciso mudar de vida. Tá bom, você quer um emprego melhor, quer mudar de vida, o que você está fazendo para você mudar de vida? Você está virando a chave da sua mente? Não, para você ter um emprego melhor, vai te exigir o quê? Um conhecimento maior. Para você ter um conhecimento maior, você tem que estudar, você tem que dar o primeiro passo. Você tem que buscar o quê? Um MBA? Ah, Rodrigo, eu já sou formado. Já fez uma especialização? Uma pós, um mestrado, um doutorado, um MBA, alguma coisa? Ou seja, tudo para você na vida buscar algo a mais, você tem que fazer o quê? O algo a mais. É aquele 1%, Xará, que a gente faz todo santo dia. Se você fizer 1% todo dia, no final de 10 dias, você já fez o quê? 10% a mais. No final de 30 dias, 30% a mais. Ou seja, é a mudança de chave que nós temos que ter. Seja ela na nossa vida espiritual. Rodrigo, eu quero virar a chave na minha vida espiritual. Como é que eu faço? Se achegue mais perto do Senhor. Lê a palavra dele. A palavra dele fala o seguinte: conhecereis o que é a verdade o que? Vos libertará. Rodrigo, eu quero virar a chave na minha vida emocional. O que eu tenho que fazer? Cara, sara emocionalmente. O que está te fazendo? Semana passada nós falamos sobre perdão. Será que você está preso emocionalmente por falta de perdão? Então você tem que começar a ponderar. Eu quero melhorar o meu físico, o que eu faço? Você tem que procurar ajuda o quê? De um profissional, procurar uma academia. Ou seja, você tem que pegar aí papel e caneta agora e colocar: olha, minha vida pessoal, o que eu tenho que mudar na minha vida pessoal? O que eu tenho que virar a chave, Xará? Não, tem que fazer isso, isso, isso. Relato o que você tem que fazer. Na minha vida espiritual, o que eu tenho que fazer para mim viver o sobrenatural? Muitas pessoas querem viver o sobrenatural de Deus, só que falam assim, seguinte: Senhor, faz o sobrenatural, Senhor, na minha vida. Deus pode fazer? Pode. Mas você tem que mudar. Você tem que dar espaço. Senhor, me ajuda a falar da tua palavra. Mas você não abre a Bíblia, você não perde 5 minutos do seu tempo lendo a palavra. Senhor, eu quero mudar o meu corpo. Mas você não perde 1 hora do seu dia, 40 minutos, meia hora que seja fazendo atividade física. Então, para todas as áreas da nossa vida, nós temos que ter o quê? Uma metanoia. Uma mudança de comportamento. E no decorrer dessa semana, nós vamos falar sobre mudança de comportamento na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, na sua vida pessoal, entendeu? Na sua vida física também. Não é isso aí, Xará? É isso aí, Xará. Boa palavra, nada a acrescentar, falou brilhantemente tudo. Durante toda essa semana trabalharemos com esse tema, né, sobre metanoia, a mudança de mente. Assim como não foi fácil para o Xará, não é fácil para ninguém. Tá? Talvez você está vivendo um dilema. O que eu faço da minha vida e tal. Fique conosco nessa semana, que Deus vai nos dar a direção para ministrar sobre a sua vida. E quem sabe, através deste programa, Deus te dá a direção certa. Vamos orar? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado pela palavra que o Senhor nos trouxe, Senhor. Obrigado, meu Pai, pela direção que o Senhor deu ao teu servo de conduzir esse bom dia. Pai, que palavra poderosa, que palavra abençoadora. Deus amado, começa a entrar agora na vida dessa pessoa, Deus amado, e despertar-nos, meu Pai, para viver uma metanoia, para vivermos, meu Deus, uma mudança de mentalidade, de caráter, de psicológicas, meu Pai, emocionais. Deus, nos dê a direção certa para mudar muita coisa na nossa vida, para ativar em nós, Deus amado, essa metanoia. Deus, e que essa semana possa ser um divisor de águas em nossas vidas. Amém. Nós cremos no Senhor, cremos na Tua palavra e certos te agradecemos. Em o nome do Senhor Jesus. Digam amém, amém, graças a Deus. Obrigado a você que esteve conosco nesse Bom Dia com a GV. Lembrando que todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, 7 da manhã, estaremos aqui trazendo uma palavra de Deus. E o tema dessa semana é metanoia, mudança de mentalidade. A todos vocês, nosso muito obrigado, um abraço afetuoso e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento,
guarde os nossos corações, as nossas mentes, através de Cristo Jesus. E eu vou fazer um convite, viu, Xará? Manda. Ó, faço sempre na sexta-feira, mas agora eu vou fazer na segunda e na sexta, viu, Xará? É isso aí. Ó, não deixa de compartilhar. Tá acabando o vídeo agora, então vai lá, dá seu likezinho, dá um coraçãozinho, dá um joinha lá, escreve, compartilha, comenta, coloca bom dia, coloca emoji. Rodrigo, eu não quero escrever nada, coloca um emojizinho, né? Seja de coração, seja na mãozinha, né? Nos ajude aí a compartilhar essa mensagem, nos ajude a divulgar esse canal para mais pessoas, tá bom? No mais, que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes através de Cristo Jesus. Um abraço afetuoso e até amanhã, às 7 horas, nesse mesmo canal.